Espaço Aberto de hoje, uma mistura de aventura com uma técnica apurada de velejar. Uma pitada de loucura e muito de bom senso. Dois velejadores com perfis totalmente diferentes em uma navegada histórica. Nunca ninguém havia feito isso antes. Beto Pandiani e Felipe Whittaker viajaram num catamarã sem cabine, um Eaglecast de 7 metros, de Nova York até o Círculo Polar Ártico, na Groenlândia. Eu estive junto com eles neste último mês para documentar essa vida no mar e agora está na hora da gente contar essa história. Betão, essa viagem surgiu de onde? A primeira ideia que você teve para começar essa programação, e eu quero que você já aproveite para me responder quais foram as grandes dificuldades que você encontrou pelo caminho já logo de início. Essa viagem foi uma decorrência dos outros roteiros, né? Já havia feito Miami-Ilhabela, Porto Monrio, então só faltava chegar na Groenlândia para conectar a Antártica à Groenlândia. Essa viagem foi bem diferente das viagens anteriores, foi uma viagem onde a gente encontrou muita neblina, pouco vento, muito vento. Não teve uma constância de vento, foi uma viagem de opostos extremos. Felipe, qual a experiência que você tinha de vela antes dessa viagem e como é que surgiu esse convite? Você logo topou, falou, eu sou capaz de fazer isso, ou você ficou em dúvida? No começo a gente assusta um pouco, mas eu recebi super bem, eu fiquei super orgulhoso de ter sido procurado pelo Betão para fazer isso. A minha experiência anterior era de barco de oceano, eu velejava em barcos maiores, eu tive a oportunidade de velejar com o Eduardo Souza Ramos por 2 anos no Pajeirão, velejei antes com o Maurício Verdier e com o Ernesto Breda em outros barcos de oceano e tinha uma curta experiência de catamarã com o Nega do Paulinho Veloso. Mas em regatas mais perto da costa? Sempre, sempre muito próximo da costa. E aí como é que você encarou isso? Teve que encarar frio, teve que encarar... O que você viu aí pela frente que te surpreendeu? Eu sabia que seria uma viagem de privação, em onde a gente certamente teria bastante sofrimento. E o maior drama, sem dúvida, foi o frio. Não no corpo, mas nas extremidades, na mão, no pé, no rosto. Mas depois de apanhar um pouquinho do tempo, a gente aprende a lidar e tudo acabou dando certo. Bom, a gente está vendo aí essas imagens do Betão e do Felipe velejando num mar gélido. Eu queria que vocês me dissessem a temperatura desse mar e a noção real, né, do frio no corpo. Porque a temperatura no termômetro é uma coisa, mas com o vento e com o mar passando pertinho é outra. A temperatura, ela variou, a gente saiu de Nova York com mais ou menos 10 graus, 12 graus, à medida que a gente foi subindo foi esfriando, a gente chegou a velejar até com 3 graus de temperatura, mas o que vale pra gente que está no mar é a sensação térmica, né? Então a combinação do vento com a temperatura do ar, e ali tem um agravante que é a água, que é muito fria, a água chegou a estar 2, 3 graus na costa da Groenlândia e 6, 7 graus no Labrador. É muito difícil velejar com frio, mas eu sei que também tem um aspecto psicológico. Você precisa vencer aquela coisa de você ver o frio e já sentir frio. 5.600 quilômetros, com o mar passando pertinho, passando frio. Foram 3 meses de velejada, 5 meses fora de casa, né? E eu queria que vocês me contassem um pouco de como que é largar tudo, largar a vida de vocês e sair assim para ficar 5 meses longe da família, dos amigos, do trabalho. O Felipe estava trabalhando como advogado numa empresa. Eu trabalho com consultoria e eu sempre quis fazer um tipo eu sempre quis ter uma experiência como essa. E num primeiro momento foi um pouco difícil, um pouco chocante ter que chegar às vezes de fato de virar para o chefe e falar, olha, apareceu essa oportunidade, eu tenho muita essa vontade e tal. Mas ele recebeu bem, a equipe recebeu muito bem e me apoiou. Eu sou um bicho urbano, muito urbano. Eu adoro a Paulista, eu adoro o concreto, eu adoro a rádio, eu adoro a livraria, cafeteria, jornal. Eu sou dependente de notícia, eu leio 4 jornais por dia, eu estou o dia inteiro plugado na internet, meu celular não para de tocar, o meu telefone não para de tocar na minha mesa. A gente teve em lugares incríveis, vistas incríveis, animais incríveis e a própria experiência de poder velejar durante 90 dias eu acho que é impagável. Quer dizer.
Bom, para quem acha que Felipe e o Betão são pessoas que já nasceram grandes aventureiros, que já nasceram, né, intrépidos navegadores, aí, homens do mar, eles podem ter isso dentro deles, mas na verdade já foram e são na verdade muito urbanos. Os dois moram em São Paulo. O Felipe, como eu já falei, é advogado, e o Betão já foi um empresário da noite paulista, né, Betão? Me persegue essa fama. Eu tive várias casas noturnas, trabalhei durante 16 anos na noite. Ou seja, você era um homem da noite, né? Não era um homem muito do dia. Mas eu velejava paralelo, eu corria, eu competia, ninguém sabia dessa minha outra face. Escondido. Escondido, e quando eu decidi velejar profissionalmente, foi uma surpresa, né, para muita gente. Bom, voltando para a viagem, vocês saíram de Nova York e fizeram, eu queria que vocês me falassem um pouco da logística. Até o Canadá, vocês fizeram como essa viagem? Tinha um carro de apoio, né, um motorhome. Nesse carro de apoio nós tivemos a Maristela Colucci, fotógrafa, e o Benê Porto, cinegrafista. Então nós saíamos todos os dias combinados que nós íamos nos encontrar em determinado ponto. Às vezes não dava certo e a gente telefonava para eles e eles preparavam a nossa chegada. E aí lá comiam e dormiam? Lá a gente encontrava o carro de apoio, dormia, enfim, trabalhava, tinha que enviar a foto, fazer o diário de bordo, descansar e preparar a saída para outro dia. A navegação o Felipe fazia com o Benê, no outro dia a gente saía cedinho, e os primeiros 2 meses da viagem foi assim, comer, dormir, velejar, comer, dormir, velejar, até chegar no Labrador. Felipe, esse início de viagem, você estava me contando, foi um início complicado, muito fog, né? Muito nevoeiro. Foi um período complicado, a gente teve 2 complicômetros lá. O primeiro foi a neblina, a gente pegou muito mais neblina do que a gente achou que fosse pegar, mas neblina a ponto de não conseguir ver 50 metros na frente do barco. Então, e com pedras na frente também, né? Esse é o segundo complicômetro, que as cartas que nós tínhamos não eram muito acuradas, porque eram cartas de computador e não eram muito precisas, não refletiam exatamente a realidade. Então a gente estava velejando no meio do marzão e com neblina, não via 50 metros na nossa frente, tinha pedra, tinha navio, tinha boia, tinha barco de pesca, tinha rede. Então isso foi um desafio e tanto. Bom, a partir desse momento, vocês fizeram a costa, né, dos Estados Unidos, chegaram no Canadá, e aí eu pude encontrá-los no Canadá, na costa do Labrador, no nordeste do Labrador. Entrei no barco de apoio, o Cotic, que é um veleiro que vocês estão vendo aí. Esse veleiro fez o apoio dos dois. E eu pude velejar com eles durante um mês até a Groenlândia e depois até o Círculo Polar Ártico para ver de perto como é que era a vida desses dois grandes velejadores aqui e também a vida dentro do barco. A gente tinha uma vida bastante ligada à natureza aí, quer dizer, os prazeres de terra que vocês tinham na costa dos Estados Unidos foram embora, quer dizer, a civilização foi embora e começamos a ter outros tipos de prazeres. E depois de lavar no rio, a gente seca assim, ó, tem uma técnicazinha para enfrentar esse vento aqui. Estende a roupa no lugar mais ensolarado que você encontrar e ó, pedrinha dentro da roupa para poder segurar ali a camisa. A gente vai caminhar na volta, isso aí já deve estar seco, melhor do que qualquer máquina. Queria que vocês falassem de alguns momentos peculiares e importantes para vocês dessa parte do Labrador na viagem. Eu particularmente fiquei assim muito impressionado com a costa do Labrador. Muito difícil fazer a pesquisa aqui do Brasil e saber como é que era. Eu não sabia o que nos esperava no Labrador. E mesmo na subida do Canadá, pintaram um quadro assim, desesperador, de que a gente ia ser comido por urso, de que era muito perigoso. Por urso não, mas por mosquitos foi... Por mosquito. Pouca gente sabe, né? Que todo mundo acha que no lugar frio não vai ter mosquito, mas o Ártico e o Labrador é infestado de mosquito. Já pensou o verão inteiro assim, 24 horas por dia? Olha! Acho que tem uns 40 mosquitos aqui em volta de mim. Mas a costa do Labrador foi, eu acho, pessoalmente eu gostei mais até que a Groenlândia. Muito impressionante, aquelas montanhas altas, os fiordes. É um lugar
tão deserto quanto a Groenlândia, né? Tem pouquíssimos assentamentos lá de inuites. E era sempre bom, no final do dia, encontrar o Kotik ancorado ou chegando de logo após a nossa velejada. Nós velejávamos juntos, diferentes velocidades, mas nós tínhamos a nossa casa móvel, né? Não poderia ser de outra forma, né? Nosso barco é muito pequeno, não teria como a gente velejar sem uma estrutura. Os Inuit, citados aqui pelo Betão, são esquimós que vivem nessa região, na costa do Labrador, na Groenlândia, também na Sibéria. Quer dizer, ocupam a parte norte do globo, são índios esquimós, né? E, bom, Felipe, além de poucos índios esquimós que nós encontramos, na verdade, pouca gente a gente encontrou no caminho, né? Encontramos ursos. Então, você estava mencionando esse aspecto da vida natural. Então, o nosso açougue era o mar. Então, a gente ia buscar no mar o peixe do dia a dia. E aí, com isso, a gente precisava limpar o peixe, secar o peixe e tal. E numa dessas, a gente deixou o peixe secando à noite no barco. E numa das madrugadas, a gente acorda com um urso polar literalmente subindo no barco para comer o peixe que a gente tinha deixado lá para secar. Então, foi maravilhosa essa experiência. Essa foi uma super boa surpresa. E uma coisa que me ocorre agora, a gente via esses animais, via, né, os bichos, e aí, como brasileiros, pouco sabíamos desses ursos, né, ou das baleias, que tipo de baleia era o quê. E aí nós buscávamos nos livros dentro do barco a identificação. A Sophie era a mulher do dono do barco e também uma grande velejadora, uma francesa, era muito culta nesse tipo de conhecimento. E o Oleg, o capitão do barco, que a gente não falou ainda sobre ele, era um físico nuclear russo que resolveu largar tudo e foi para o mar. Quer dizer, a gente tinha muita cultura dentro do barco e uma natureza exuberante do lado de fora. Sem contar com a aurora boreal, que nós fomos premiados, né? Foi uma sorte. Eu acho que não é uma época tão propícia para ver a aurora boreal. Os dias estavam nublados e um dia o Felipe pulou dentro do barco gritando que tinha aurora boreal. Eu me lembro que eu estava dormindo, eu só vi aquela correria. Você pode ver essas imagens aí, são imagens de fotografia da Maristela Colucci, porque com câmera de filmar, de gravar, é impossível fazer essas imagens. Essas imagens são do dia que a gente subiu no Converso para ver a aurora boreal. Imagina tudo isso aí que você está vendo se mexendo. Foi memorável, né? Pra não esqueci, foi um presente, porque a gente viu numa semana urso preto, urso branco, aurora boreal. Todos os tipos de baleia. Caribu, muse, foi... Caribu é uma rena. E, bom, a gente está falando de todas as coisas que a gente viu no Labrador, mas tudo isso se preparando para a grande travessia, que era uma travessia da costa do Labrador, do continente americano, para a Groenlândia, uma travessia muito difícil, que eles não iam poder contar com o nosso barco o tempo inteiro junto. Eles pretendiam fazer essa travessia direto no Satélite 3, que é o catamarã do Betão e do Felipe. Para isso, se prepararam como? Alimentação, remédios. A gente procurou fazer uma comida bem calórica, né? Além da comida liofilizada, frutas, sanduíches, a gente cortou muito frios, quer dizer, presunto cru, salame, bacon cru. Tinha com bastante gordura. A gente fez uma conta, era impossível chegar a 5.500 calorias por dia, então teve que comer muita gordura. A gente tem um kit aqui que esquenta automaticamente sem precisar de um fogareiro, chama auto-esquentável. Aqui você põe a pílula de atum aqui dentro, faz assim, chacoalha, leva ao seu forno, chacoalha até dissolver o comprimido aqui dentro. Aí aqui dentro, esse aqui é o fogão. Aqui dentro tem um produto químico que eu vou jogar aqui dentro. Você corta especial, pode ser assim mesmo? Vou jogar água. Aqui dentro tá a nossa comida, é o espaguete primavera, né? É um fusilli, na verdade. A comida está absorvendo a água e está reidratando. Aí eu vou jogar a água dentro, onde tinha aquele travesseirinho, né? Já tá quente, sabe? Não, água fria. Vai ter uma reação térmica aqui dentro da água
com aquele produto químico. Dentro eu coloco a minha pasta primavera, fecho. Esse aqui é o famoso leva-se ao forno. Agora são 15 minutos. Ó, e quente, hein? Se botar a mão perto, queima. A ideia de dormir era dormir onde? No próprio convés, quer dizer, o barco tinha 2 plataformas, onde a gente tinha acomodado uma estrutura para receber uma espécie de tendinha, onde a gente colocava um sleeping e dormia lá. A gente revezava, tinha turno, então tinha turno de trabalho, turno de stand-by, turno de descanso, e aí nesse descanso a gente comia, descansava, dormia, dava uma distraída. Bom, mas infelizmente não foi tudo exatamente como esses dois estavam prevendo e como a meteorologia previa. De manhã, eles saem para enfrentar a travessia, mas o mar nunca é totalmente previsível e aí os problemas começam. Com ondas e sem vento, 30 horas depois... Mareado, sem comer, sem energia, eu tô com diarreia, vomitei 3 vezes. Depois de 4.860 quilômetros velejados, eles desistem e voltam para o Cotique. O satélite foi derrotado pelo vento, ou melhor, pela falta dele. Doeu porque é uma decisão de desapego. Eu estou tendo que ser maduro e abrir mão de uma pequena parte em prol de uma coisa maior. Eu jamais, numa viagem, imaginei que a gente pudesse ser vencido pela falta de vento. Imaginei que pudesse quebrar o barco, não conseguir atravessar, algum mar muito difícil e tal. O vento, a previsão disse em 10 nós, o primeiro e segundo dia, o segundo e terceiro dia, 15 a 20, bem favorável. Então nós partimos porque a gente tinha essa informação até então precisa na nossa cabeça. Então, o primeiro dia velejamos muito pouco, no segundo dia praticamente nada, e nós tínhamos que tomar uma decisão, porque nós chamamos o barco de apoio, você lembra, e os serviços meteorológicos diziam que nós não teríamos ventos para os próximos 2, 3 dias. Era uma informação imprecisa. E pelo fato de eles já terem errado nos 2 primeiros dias, eu me senti muito inseguro em tomar a decisão de continuar esperando. Até porque se viesse um mau tempo, nós íamos ter que abandonar o barco, quer dizer, perder o barco, todo o equipamento. Então, a decisão de pegar o barco e rebocar o barco até o vento aparecer foi a decisão mais correta que eu imagino que a gente tenha tomado. Nós não tínhamos outra opção. A primeira coisa num projeto desse é a segurança pessoal do Felipe e a minha. A outra é o barco, porque o barco da gente é quase como a nossa casa, né? Quase como uma extensão do corpo, no caso tão pequeno que é o barco. E a viagem tinha que terminar, tinha que chegar na Groenlândia, a gente tinha mais coisas para fazer na Groenlândia. Rebocados até a Groenlândia, o astral já, né, foi meio baqueado, né, com o astral lá embaixo, quer dizer, já meio chateados, ficaram chateados esses 2 dias por terem mudado esse plano, mas isso mudou rapidamente com uma velejada maravilhosa num fiord da eternidade. E na Groenlândia mesmo a gente encontrou cenários bastante surpreendentes, principalmente nas 2 maiores cidades, né? Nuuk e Sisimiut. Nuuk, a capital, e Sisimiut. Lugares com a população majoritária de esquimós, 8% dessa população de dinamarqueses. A Groenlândia é ainda da Dinamarca, embora tenha uma certa independência política, né, de decisão, mas faz parte do reino da Dinamarca. A gente tem umas imagens aí de um jantar, nós fomos convidados por uma moça esquimó para jantarmos na casa dela. Ela já tinha morado no Brasil no intercâmbio estudantil. Você está vendo aí a mesa cheia de comidas, iguarias típicas, e aí essas iguarias são carne de baleia crua, barbatana de baleia, gordura de baleia, rena, vários tipos diferentes de carne. E para quem está assustado, eu gostaria de salientar que na Groenlândia a foca, a caça à foca e a caça à baleia são permitidas porque existe uma cota para cada cidade, e no momento em que a cidade respeita essa cota de caça, está tudo certo, está dentro da lei, quer dizer, na verdade a única forma de subsistência e faz parte da cultura deles há muitos e muitos anos. Gente, planos para o futuro.
Falamos bastante dessa viagem, o que mudou em vocês e que fez pensar num futuro aí, diferente ou não do que vocês tinham imaginado antes da viagem? Bom, eu sempre saio de uma viagem já pensando na próxima, né? Tem que estar antenado com o futuro. O meu próximo projeto começa em 2007, nos últimos 10 anos eu velejei norte-sul, né, pelas Américas, e agora eu quero velejar leste-oeste, do Peru para a Austrália e depois... Passando pela Polinésia. Navegar, quero conhecer a Polinésia inteira. A Polinésia é a maior extensão de terra no mar. Quer dizer, se você pegar do Havaí, a Polinésia Francesa, e fizer um triângulo até a Ilha de Páscoa, é a maior área de uma cultura, né? Que é a da mesma cultura. É uma área gigantesca. Felipe, o que mudou em você essa viagem? Você me disse que era uma pessoa bastante urbana, né? Que gosta do concreto, que está envolvido aí bastante envolvida na vida urbana de São Paulo. O que mudou em você? O que você quer para o seu futuro? Eu acho que o que muda é a percepção de harmonia, né? Você encontra mais harmonia. Eu continuo gostando do concreto, mas jamais vou deixar de gostar do mar e do mundo outdoor. Mas acho que o mais bacana foi a realização de um sonho e voltar de lá com o coração vazio e pronto para receber um outro sonho, um outro projeto, uma outra aventura. Tá já, então muito obrigada, e na volta da Polinésia vocês estão convidados a voltar aqui para o Espaço Aberto. Obrigada. Obrigado. Obrigado.